Imagine por um instante que você tivesse a oportunidade de acessar a mente de um milionário. Você poderia ver o mundo com os olhos dele, sentir o que ele sente, tomar decisões como ele toma. E, o mais importante, agir com a mesma clareza, coragem e propósito que o levaram ao sucesso. Agora, imagine descobrir que esse poder já está dentro de você. Sim, ele está dentro de você, só esperando para ser despertado. Napoleão Hill dedicou a maior parte de sua vida estudando as pessoas mais ricas e influentes de todos os tempos. E ele revelou uma verdade transformadora. A verdadeira riqueza começa na mente. Você não precisa ter milhões na conta bancária para começar a pensar como um milionário. O que você realmente precisa é dar o primeiro passo, e esse passo é assumir o controle da sua mente. A maioria das pessoas vive reagindo a situações. Mas os milionários de verdade, eles criam as situações. Eles não esperam pela perfeição, eles moldam a realidade com seus pensamentos, escolhas e ações. Hill nos ensina: pensamento é a raiz, desejo é o combustível, ação é o solo onde a fortuna floresce. Talvez você tenha crescido ouvindo que o dinheiro é algo raro, ou que o sucesso é reservado para uma minoria, ou até mesmo que sonhar grande é arriscado. Mas todas essas são crenças limitantes, uma programação mental que, sem que você perceba, bloqueia o seu verdadeiro potencial. Hill provou uma grande verdade. A mente humana é o recurso mais poderoso que qualquer pessoa pode ter. Quando você aprende a controlar seus pensamentos, você deixa de ser refém das circunstâncias externas. Você passa a ser o criador do seu próprio destino. E isso não é apenas teoria, é prática. E é a prática que transforma vidas. A verdadeira pergunta não é: como eu fico rico? A pergunta certa é: como começo a pensar como alguém que já é rico? Porque quando a sua mente se alinha com a visão correta, as oportunidades aparecem, as ideias se multiplicam e a ação se torna algo inevitável. Então, comece agora. A mudança começa dentro de você. Neste vídeo, você vai descobrir o que realmente separa aqueles que alcançam o topo daqueles que apenas observam de longe. Você vai entender os princípios invisíveis que governam o sucesso, os mesmos princípios que Napoleão Hill chamou de leis do triunfo. Então, fique comigo até o final, porque este conteúdo foi feito especialmente para você que está cansado de viver no piloto automático e quer, de uma vez por todas, ativar a mentalidade milionária. Mas atenção, isso não é sobre motivação temporária, é sobre uma transformação profunda na sua identidade. Napoleão Hill, ao estudar os grandes magnatas do mundo, deixou pistas claras sobre o que os levou ao sucesso. Agora, é a sua vez de seguir esse mapa. Você está pronto para começar a pensar e agir como um milionário? Tudo começa com um desejo. Mas não um desejo qualquer. Estamos falando de um desejo ardente, intenso, capaz de consumir sua mente e dominar suas ações. Hill descobriu, ao estudar os homens mais ricos da história, que nenhum deles chegou onde chegou por acaso. Cada um carregava dentro de si uma obsessão por um objetivo claro, tão vívida que nenhuma dificuldade era capaz de apagá-la. Essa é a faísca inicial, a chama que, quando acesa com convicção, transforma ideias simples em resultados extraordinários. Quando você deseja algo com essa intensidade, o impossível começa a perder o sentido. O fracasso deixa de ser um obstáculo e passa a ser apenas mais um passo no processo. Sua mente começa a funcionar como um radar, ajustado para detectar caminhos, conexões e soluções que antes pareciam invisíveis. É como se o universo inteiro começasse a responder ao seu foco. Mas, atenção, essa força só se manifesta quando o desejo é alimentado diariamente com pensamentos direcionados, palavras que afirmam seu compromisso e ações que provam sua determinação. Ter um desejo ardente não é apenas sonhar acordado, é transformar esse sonho em um plano de ação. Hill ensina que devemos definir exatamente o que queremos, estipular um prazo, criar uma estratégia e repetir esse plano até que a mente o aceite como verdade. Isso não é mágica, é reprogramação mental. Ao repetir, visualizar e agir com clareza, sua mente inconsciente começa a trabalhar silenciosamente, guiando suas decisões, moldando seu comportamento e te aproximando cada vez mais do que você deseja. Mas lembre-se, nenhum desejo sobrevive à dúvida. Se você alimenta seu sonho com uma mão e com a outra carrega medo, insegurança ou procrastinação, você está sabotando sua própria jornada. A intensidade do seu desejo precisa ser mais forte do que qualquer desculpa. E isso exige sacrifícios. Sacrifícios de tempo, de conforto, das distrações, e às vezes até de relações que não estão na mesma direção. Quem pensa como um milionário entende que cada escolha tem um custo e que o sucesso exige um comprometimento total.
Quando o desejo é verdadeiro, ele não dá espaço para dúvidas. Ele te faz acordar mais cedo, estudar quando todos estão descansando, agir mesmo sem garantias. Essa fome por realização é o que separa os sonhadores dos realizadores. Se há algo que você deseja com toda a sua alma, declare isso ao mundo e prove, todos os dias, com ações consistentes, que você está disposto a conquistar. O desejo ardente é o ponto de partida de toda a riqueza, é o motor invisível que transforma um simples pensamento em uma fortuna concreta. Pense nisso por um instante. Se a fé é o combustível, o desejo é a centelha que acende o motor do sucesso. O único antídoto contra o fracasso é a fé. Então, por que tantas pessoas negligenciam o poder dessa força invisível? A resposta está no desconhecimento do verdadeiro poder que ela tem. Agora é a sua vez de ativar esse poder. O que você está esperando para começar? Napoleão Hill via a fé como um mecanismo silencioso que move toda a engrenagem do sucesso. Ela não é apenas uma esperança vaga, é uma convicção inabalável. Quando você acredita, com cada célula do seu corpo, que é capaz de realizar algo grandioso, a realidade começa a se dobrar diante da sua forma de pensar. Essa é a fé que separa aqueles que só desejam dos que realmente realizam. Mas, a fé não é algo que você espera sentir, é algo que você escolhe construir. Hill revelou que a fé pode ser desenvolvida, como um músculo, com a prática. O método é claro: repetição diária de pensamentos positivos, visualizações emocionais dos seus objetivos e ações que reforçam suas crenças. A mente, constantemente exposta a uma verdade repetida, começa a aceitá-la como realidade. Isso vai além da filosofia, é a ciência do sucesso. Subconsciente não resiste a uma ordem transmitida com fé. E é por isso que tantas pessoas fracassam, mesmo com grande potencial. Elas alimentam mais dúvidas do que certezas, esperam resultados para acreditar, quando, na verdade, o segredo é acreditar para criar os resultados. Hill estudou homens que enfrentaram falências, rejeições e derrotas, e ainda assim prosperaram. Todos tinham uma característica em comum: a fé inabalável em si mesmos. Eles enxergaram o que ninguém via. Acreditaram quando ninguém mais acreditava. E essa fé foi a bússola que os guiou, mesmo nas noites mais escuras. Você pode estar se perguntando: como fortalecer essa fé? A resposta está no que você diz a si mesmo todos os dias. As afirmações são sementes. Quando você declara, com emoção e certeza, que é capaz, digno e determinado, você está alimentando o solo da sua mente com verdades construtivas. Você pode estar se perguntando: como fortalecer essa fé? A resposta está no que você diz a si mesmo todos os dias. As afirmações são sementes. Quando você declara, com emoção e certeza, que é capaz, digno e determinado, você está alimentando o solo da sua mente com verdades construtivas. Evite pensamentos negativos como evitaria o veneno. O ambiente mental em que você vive determinará o tamanho da sua fé e, portanto, o tamanho do seu sucesso. Lembre-se disso com toda a sua alma. A fé é o alicerce invisível sobre o qual toda fortuna é construída. Sem ela, suas ideias não têm força. Seus planos, por melhores que sejam, não se realizam. Mas com ela, até o mais improvável se torna possível. A mente milionária pensa com certeza, age baseada em visão, não em circunstâncias. E é exatamente por isso que ela realiza o extraordinário. Onde os outros duvidam, ela acredita. Onde os outros param, ela insiste. Onde os outros caem, ela se levanta. Com fé, você é o dono do seu destino. Você pode influenciar, dirigir e controlar o seu próprio caminho. Você pode fazer da sua vida o que quiser. Hill descobriu que a mente subconsciente é extremamente influenciável e não questiona a veracidade das mensagens que recebe, apenas as aceita. Por isso, quando você afirma com energia que é capaz, que está pronto e que o sucesso é inevitável, sua mente começa a alinhar comportamentos, decisões e emoções com essa nova identidade. Mas, para que isso funcione, é necessário aplicar a intenção. Não adianta dizer sou rico se, por dentro, você se sente pequeno e derrotado. A emoção é o ingrediente secreto. É ela que faz a sugestão penetrar profundamente no subconsciente. Por isso, Hill aconselha: escreva seus objetivos com clareza. Visualize-os todos os dias, como se já estivessem realizados. E declare-os em voz alta, com paixão. Ao fazer isso, você está codificando sua mente para vencer, eliminando lentamente os antigos padrões que te mantinham travado. Quando você alinha sua mente com o futuro que deseja, algo poderoso acontece. Você começa a sentir uma conexão real.
entre o que está dentro de você e o que começa a se manifestar ao seu redor. Sua mente não só passa a enxergar oportunidades, ela começa a atrair as pessoas certas, as situações certas e os recursos certos. Porque, quando sua visão está clara, o universo responde. A imaginação não é só uma ferramenta criativa, ela é uma ponte entre o seu potencial e a sua realidade futura. Napoleão Hill já dizia isso. Para ele, a imaginação não se limitava a criar coisas novas. Ela era também a chave para superar obstáculos e resolver problemas diários. Ele afirmou: tudo que a mente humana pode conceber e acreditar, pode alcançar. E isso inclui acreditar em você, nas suas ideias, na sua capacidade de transformar pensamentos em ação. Mas, atenção, visualizar não é só repetir desejos como se fosse mágica. É construir, todos os dias, um caminho de ação, com confiança no seu próprio potencial. Quando você se imagina vencendo, está criando um mapa mental, está programando sua mente para reconhecer o que precisa fazer e quem você precisa se tornar para viver aquilo que sonha. E, aqui vai uma verdade poderosa: a sua mente, bem treinada, pode vencer qualquer desafio. Quando você entende que seus pensamentos moldam a sua realidade, você assume o controle do seu destino. O sucesso começa na mente. E a ação é a ponte que transforma pensamento em realidade. Talvez você se pergunte: como posso usar isso a meu favor? A resposta é simples. Visualize todos os dias. Feche os olhos e veja, com clareza, a vida que deseja viver. Sinta a alegria dessa conquista, a gratidão por já ter alcançado. Veja os detalhes. Sinta as emoções. Quanto mais real for em sua mente, mais natural será agir em direção a esse futuro. Mas não pare aí. Imaginou? Agora, haja. A imaginação precisa estar aliada ao aprendizado contínuo. Quem realiza de verdade não fica esperando. Eles treinam a mente, buscam conhecimento e entram em ação, mesmo que aos poucos, mesmo que com medo. Cada passo conta. Você não precisa esperar a coragem aparecer. Ela vem com o movimento. Então, lembre-se disso. Fé, autossugestão, conhecimento e imaginação criam um ciclo de sucesso. Não é sobre sorte. É sobre se tornar a pessoa capaz de realizar o que sonha. Quem visualiza com clareza e age com determinação, constrói o próprio caminho. Você pode ser essa pessoa. Você veio para viver algo grandioso, para se tornar a sua melhor versão e deixar sua marca no mundo. Seja o arquiteto da sua realidade. Tudo começa dentro da sua mente. E o próximo passo está nas suas mãos. Se hoje sua realidade não reflete o que você sonha, pode não ser falta de talento, mas de comandos claros e consistentes enviados à sua mente. Você tem uma escolha: continuar repetindo dúvidas ou plantar fé, focar na escassez ou declarar abundância. Seu futuro começa dentro da sua mente, e o seu subconsciente está ouvindo. O que você vai dizer a ele hoje? Você vai alimentar o medo ou a sua fé? Sua realidade externa é apenas o reflexo do que vive dentro de você. E talvez o seu próximo passo seja o que vai mudar tudo. Essa jornada está só começando. Se deseja resultados fora do comum, comece agora a cultivar uma mente fora do comum. Você já tem as ferramentas. O que falta é a decisão de usá-las com coragem. E, se essa mensagem despertou algo aí dentro, se te fez lembrar da sua força, então, não deixe isso passar. Curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe nos comentários o que mais te tocou. Porque grandes transformações sempre começam com pequenos passos. E agora você não está mais sozinho. Vamos juntos rumo à mentalidade milionária.